Muito boa noite, saudações rubro-negras para você que está do outro lado da telinha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você torcedor e torcedora rubro-negra de todo o Brasil, tá certo? Venha ficar informado e antenado aqui no canal Flash Champion sobre as últimas notícias do Mengão. E o importante, meus amigos, é que você venha, tá certo? Nos apoiar e nos incentivar. E como você faz isso? É muito simples, eu vou lhe falar agora, tá certo? Debaixo do visor que você está me vendo tem um nome que está escrito em vermelho, inscreva-se. Você toca nele, tá certo? Ao lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, né? Vamos de informação, vamos de notícia, porque é isso, meu irmão, que o Flamengo produz, né? Produz notícias aí 24 horas, sempre vai surgir notícias e notícias e notícias do Flamengo, e eu trago aqui informações importantes, tá certo? E relevantes para que você fique antenado e sabendo de tudo que está acontecendo no clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, né? Vamos aqui de informações, vamos aqui trazer as notícias, tá certo? E a primeira notícia que eu trago, meus amigos, é que, tá certo? Havia-se uma probabilidade do jogo Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo ser realizado no Maracanã, tá certo? Esse jogo estava previsto para o dia 6 de março e havia-se, como eu havia falado agora, uma probabilidade de acontecer essa inauguração do gramado do Maracanã no clássico entre Flamengo e Vasco. Mas o que acontece? A empresa Maracanã, tá certo? Decidiu em manter todo o cronograma, tá certo? De programação acerca do gramado, tá certo? E só haverá realmente jogo no Maracanã somente a partir das semifinais, e o Flamengo certamente vai estar lá, tá certo? O que acontece? O gramado do Maracanã está em processo final, tá certo? Está ali no processo de término, né? A gente vê imagens, realmente está muito lindo, muito bonito o Maracanã, e é importante que o cronograma realmente seja respeitado para que não venha ter problemas futuros com o gramado, tá certo? Mas vamos de outra informação, meus amigos, trazer uma informação aqui sobre os treinos do Flamengo, né? Flamengo treinou hoje, tá certo? E também finalizou a sua preparação para o jogo entre Flamengo e Resende amanhã, tá certo? No Engenhão. Esse jogo será às 16 horas e será um jogo importante, tá certo? Importantíssimo, porque vai selar a ida do Flamengo para as semifinais do Campeonato Carioca, tá certo? Flamengo vencendo amanhã, e de acordo com alguns outros jogos, os resultados do Flamengo, de certa forma, fica ali na liderança, tá certo, do campeonato, e carimba de vez por todas a sua ida às semifinais. Aí é onde o Flamengo vai ter possibilidade de inaugurar aquele gramado híbrido do Maracanã, que deve estar só o milho desembulhado, como diz aqui no Ceará, e vamos aguardar até lá, tá certo, meus amigos? Mas vamos falar aqui de outra notícia, tá certo? O Gustavo Henrique, né, o zagueiro Gustavo Henrique, está treinando junto, né, com o corpo de fisioterapia, está treinando ali separadamente, né, com os fisioterapeutas, e é desfalque, né? O Flamengo decidiu realmente em deixar o jogador realmente se recuperar, de não dar vamos dizer assim, uma sobrecarga no jogador, e o jogador é desfalque para o jogo de amanhã entre Flamengo e Resende. E o Thiago Maia, né, o nosso meio de campo ali, o Thiago Maia, certamente vai estar na lista, né,
de relacionados para o jogo de amanhã. Só ressaltando que essa lista de relacionados somente será solto, né? Será anunciado amanhã, não hoje, tá certo? Havia-se uma expectativa de hoje nós estarmos anunciando essa lista de relacionados, desculpa, mas só será possível amanhã, tá certo? Mas o Thiago Maia pode ser relacionado e tem uma possibilidade de, no decorrer do jogo, ele ser utilizado, tá certo, meus amigos? Mas eu quero trazer outra informação aqui agora sobre uma notícia que foi trazida, né, falando sobre o Isla, né, o lateral direito Isla. A notícia traz aqui dizendo que ele desabafa, né, para a sua família sobre o momento dele no Flamengo, né? E realmente ele faz muito certo, né? A família, no momento que ele está atravessando, é muito importante fazer parte desse processo que ele está passando, né? Porque o jogador, na era Domi, Rogério Ceni e Renato Portaluppi, ele era o titular absoluto do Flamengo, tá certo? Mas o jogador, com a chegada do Paulo Souza, ele foi pouco utilizado, tá certo? Não teve muito espaço na equipe do Flamengo e com vamos dizer assim, e com a atuação, tá certo, do Rodinei e do Mateuzinho, ele se tornou aí terceira peça, né? Terceiro jogador aí na linha de, se tratando de titularidade, entendeu? Primeiro o Rodinei, segundo o Mateuzinho, e o Isla fica aí como terceira opção, tá certo? E foi até nesses dias aí levantado rumores que ele estaria de saída do Flamengo, que ele poderia voltar para o país dele, para a Universidade Católica do Chile, né? Mas isso foi desmentido pelo seu empresário, né, o Luiz Zambrano. Ele desmentiu isso e disse que o jogador vai realmente cumprir o seu contrato até o final, né? Então vamos parar de pegar aí no pé do cara. Realmente não é fácil, né? Ele vem atravessando aí um momento de indecisão no Flamengo, né? Mas se ele quer cumprir o seu contrato até o fim, tem que realmente mostrar futebol para que ele venha a ser bem visto pelo Paulo Souza. Essa é que é a verdade, tá certo? Mas, meus amigos, vamos falar aqui sobre o Alan Patrick, né? O Alan Patrick, que teve passagem pelo Flamengo no ano de 2015, o jogador está jogando pelo Shakhtar Donetsk, tá certo? E o jogador, ele tá de certa forma aí livre, né, dessa situação lá na Ucrânia. O jogador veio antes, né, de acontecer essas coisas lá na Ucrânia, né? A gente vê que o país está sofrendo muita investida aí da Rússia, né? E os jogadores que estão jogando lá, os brasileiros, alguns estão com dificuldade para sair, mas eu vou trazer aqui o nome de um jogador que conseguiu sair, tá certo? E eu vou falar o nome dele daqui a pouquinho, mas eu quero aqui enfatizar que ele é um jogador que atua na mesma posição do Georgian de Arrascaeta, né? Então, no ano de 2015, ele teve uma passagem inicial regular para baixa, entendeu? Mas próximo da sua saída ele veio jogando e atuando bem, tá certo? Isso é o que a maioria dos jogadores, né, passam. Como o Michael, né? O próprio Michael, ele chegou no Flamengo com um certo vamos dizer assim, estrelato, entendeu? E veio muito caro para o Flamengo, né? No início ele não entregou tanto, né? Ele não jogou o futebol esperado, mas a gente vê que com a passagem do Renato Gaúcho aqui pelo Flamengo, o Renato Gaúcho conseguiu ressuscitar o futebol do jogador, e o jogador ele passou a jogar bem desde então.
e foi negociado para o mundo árabe e o Flamengo conseguiu recuperar o seu investimento, né? E da mesma forma é o Alan Patrick. O Alan Patrick é um bom jogador. É um jogador que pegou aí minutagem na Europa. É um jogador que pegou experiência, né? Porque já fazem o quê? Praticamente 7 anos da passagem dele pelo Flamengo. Então o jogador tem experiência, tem, entendeu? E está sendo de certa forma aí pedido, né? Para que o Flamengo venha entrar em negociação com o Shakhtar Donetsk sobre o jogador, tá certo? E vamos aguardar para as cenas aí dos próximos capítulos, mas acreditando que esse problema, né, judicial que o Flamengo está enfrentando com o Banco Central, certamente as negociações estão paradas, né, estão estagnadas, tá certo? E vamos continuar aqui trazendo outra informação, é que o jogador Igor Jesus, eu havia trazido uma informação sobre ele. O Igor Jesus, o volante, ele renovou, né? O Flamengo renovou com ele por um contrato de 3 anos, tá certo? Eu havia falado que seria só um, mas eu peço desculpas aqui. É um contrato de 3 anos e a multa rescisória do jogador é 50 milhões de euros, né? Que na cotação em real está aí 300 milhões de reais, tá certo? Outro jogador que está deixando o Flamengo é o jogador Thiaguinho, né? O jogador Thiaguinho estava sendo pretendido aí pela Chapecoense e também pelo Cruzeiro, né? Mas o Houston Dynamo, lá dos Estados Unidos, entrou em negociação pelo jogador e o jogador vai pelos moldes de empréstimo, e esse empréstimo é gratuito, tá certo? Mas está com um valor fixado para aquisição de 1,5 milhões de dólares, né? Que na cotação atual em reais está 7,5 milhões de reais. Aí o Flamengo estaria aí de certa forma querendo recuperar o gasto que teve com o jogador no tempo que ele estava no Náutico, né? Que ele custou aos cofres do Flamengo 7 milhões de reais, tá certo? Mas, meus amigos, vamos aqui de outra informação, tá certo? É sobre o Bill, né? O Bill, que é mais um jogador brasileiro que joga lá na Ucrânia, tá certo? O jogador conseguiu deixar o país, tá certo? Pela fronteira da Romênia. E o jogador aguarda um embarque direto para o Rio de Janeiro. O jogador joga no Dnipro, né, da Ucrânia, e ele conseguiu sair pela fronteira da Romênia, tá certo? Vamos torcer que ele volte em paz, volte tudo bem com ele, tá certo? E vamos ficar torcendo para que ele venha conseguir reencontrar com a sua família, né? É muito bom e é interessante que o jogador ele volte para o seio familiar depois de um problema desses, né? Um caos desse que ele teve lá na Ucrânia, tá certo? Mas, meus amigos, vamos aqui continuar. Vamos falar aqui sobre o Gabigol, né? Para finalizar aqui. Há uma notícia muito antiga, né, sobre 3 clubes. São 3 clubes, né? Não são 4, não são 5, não. São 3. 3 clubes europeus estão de olho no Gabigol, né? É o Atlanta, o West Ham e o Bryant, tá certo? E essa notícia foi trazida pelo Eric Connor, né? E essa notícia é antiga, essa notícia é bem antiga. A gente não sabe se tem veracidade nessa informação, entendeu? Pessoas do Flamengo foi contactadas, entendeu? Quem trouxe essa notícia foi até o próprio Guilherme Flazoeiro, do canal Flazoeiro, e ele disse que pessoas ligadas ao Flamengo, tá certo? E ao Gabigol disse que não tem nada, nenhuma proposta chegou ao jogador e nenhuma proposta chegou ao Flamengo, tá certo? Meus amigos, vamos aqui falar sobre a questão
do Diego Alves, né? O Diego Alves aí a gente sabe que ele está sendo pouco aproveitado no Flamengo, tá certo? E ele pode estar de saída do Flamengo porque o seu empresário, o Eduardo Maluf, está no mundo árabe, tá certo? E provavelmente esteja já ouvindo propostas para obter o jogador e negociar com o Flamengo vamos dizer assim, a saída do Diego Alves, tá certo? O Eduardo Maluf está no mundo árabe e é provável que o jogador ele rescinda contrato com o Flamengo para aceitar uma proposta do futebol árabe, tá certo? E o Diego Alves, quando foi renovar com o Flamengo, o jogador, né, o Diego Alves aí recusou propostas do futebol grego e do futebol turco, né? E essas propostas, meus amigos, ele iria ganhar 3 vezes mais que ganha no Flamengo. E por que não aceitou, né? Já que a proposta foi boa, já que o salário dele ia ser 3 vezes a mais, né? Mas, meus amigos, essas foram as informações, tá certo? Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que não conhece o trabalho aqui do nosso canal, venha conhecer. Seja um incentivador e um apoiador, tá certo? Do nosso canal, o canal Fla Champions, tá certo? Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. E um abraço para todos e saudações rubro-negras. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.